Olá pessoal, tudo bem? Um grande abraço para todo mundo ligado aqui no Mestres da História, em parceria com o LAC Concursos, o maior site de videoaulas do Brasil, quiçá das Américas. E para desespero da concorrência, Edenilson Moraes já está na área e se derrubar é pênalti. E eu venho trazendo o prosseguimento do nosso curso focado, preparado, concentrado para o concurso da ESA. E a gente trabalhando com História do Brasil. Esta já é a nossa terceira aula. Você sabe muito bem, está acompanhando o nosso curso, que nós já trabalhamos com a expansão ultramarina e também com o período pré-colonial. Agora a gente começa de fato o período colonial brasileiro, onde a gente vai tratar das capitanias hereditárias. Ou seja, a gente começa a falar na aula de hoje sobre a organização político-administrativa da América Portuguesa, o início sistemático, o início de fato da colonização portuguesa no Brasil, quando o rei de Portugal resolveu, primeiro, enviar a missão, a expedição colonizadora chefiada por Martim Afonso de Souza, em 1530. Anota essa data aí, é o marco que assinala o início do processo efetivo de colonização portuguesa aqui no Brasil. E em 1534, nós temos a criação do sistema das capitanias hereditárias, que foi uma concessão para particulares iniciarem o processo de ocupação, exploração e colonização das terras brasileiras. Muito bem, vamos lá então, pessoal, sempre com pensamento firme, sempre com muita concentração, com muita motivação, para que a gente possa dar conta de todo o conteúdo extenso aí que a gente vai estudar com preparação focada para a ESA. E é o seguinte, galera, mesmo que você esteja no caminho certo, será atropelado se ficar só sentado esperando. Então você pode até ter uma rota determinada, o caminho que você pretende seguir para alcançar o seu objetivo. Mas se você chegar no meio do caminho, parar e sentar, o que vai acontecer? Você vai ser atropelado. A concorrência vai patrolar, vai passar por cima de você, meu amigo. Então você tem que ter a planificação e cumprir as suas metas. Suas metas de estudo, os seus resumos têm que ser feitos, as questões. Por isso que eu trago uma série de questões, vão ser mais de 200 questões que a gente vai trazer aqui. Questões sempre com o padrão ESA. Eu tenho certeza, se você acompanhar o nosso curso, se você acompanhar o desenvolvimento de todo esse processo pedagógico, com certeza você terá um grande resultado, você vai ter uma grande qualificação, pode apostar. Então vamos lá, pessoal, vamos começar falando sobre o processo de colonização sistemática da América Portuguesa. Esse processo tem início em 1530. Vamos até anotar essa data importante aqui, olha só. 1530 assinala o início efetivo da colonização do Brasil. E aí, pessoal, nós temos o envio da expedição de Martim Afonso de Souza, nobre e militar português que vem para a América para dar início ao processo de consolidação da conquista territorial. Você está lembrado que a gente falou na aula anterior sobre o período pré-colonial, que naquele momento histórico o foco, a atenção, o interesse econômico português estava concentrado lá no comércio oriental das especiarias? Os portugueses só tinham olhos para as Índias orientais, evidentemente, não é? Para o comércio das especiarias. Vasco da Gama chegou lá nas Índias em 1498 e ali, pessoal, fazendo uma analogia, Portugal ganhou na Mega Sena da virada, porque a expedição de Vasco da Gama foi muito bem sucedida, gerou muita lucratividade para Portugal. É por essa razão que nos 30 primeiros anos da presença portuguesa no Brasil nós não vamos ter
uma colonização de fato, uma colonização intensa de Portugal aqui no Brasil. Por quê? Porque nesse primeiro momento não há um produto que suscite um grande interesse do ponto de vista mercantil de Portugal em relação ao Brasil. Então o que vai acontecer no período pré-colonial? Nós teremos o envio de expedições exploradoras e expedições guarda-costas. Teremos também a exploração do pau-brasil e o estabelecimento do regime das feitorias. Basicamente é isso que vai acontecer nesses 30 primeiros anos. Esses 30 primeiros anos também são assinalados pela presença de piratas e corsários, ingleses e principalmente franceses, em vários pontos da costa brasileira. Associado a isso, o processo de declínio do comércio oriental das especiarias, que já não estavam mais dando tanta lucratividade assim, o rei de Portugal, Dom João III, resolve então dar início ao processo de colonização da América Portuguesa, enviando para o Brasil em 1530 este camarada aqui, pessoal, este nobre e militar português. Olha ele chegando aí, a expedição de Martim Afonso de Souza chegando ao Brasil. E diga-se, quando chegou ao Brasil, Martim Afonso de Souza vai encontrar alguns de seus patrícios, alguns conterrâneos portugueses que já estavam morando aqui no Brasil, a exemplo de, por exemplo, podemos citar lá o Diogo Álvares Correia, o famoso Caramuru, que convivia com os índios, fez aliança com o cacique Tibiriçá, inclusive desposou duas filhas do cacique, a Paraguaçu e a Moema. Além de João Ramalho, olha o João Ramalho aqui, todo pimpão na rede aqui com as índias, não é? O Martim Afonso de Souza chegou, viu aí o português, o João Ramalho já estava amancebado com as índias, olha, já estava aproveitando a natureza, se é que você me entende. Então o processo de colonização efetiva da América Portuguesa é iniciado com a expedição comandada pelo fidalgo, ou seja, pelo nobre português Martim Afonso de Souza, que era, além de ser nobre, também era um militar, tinha experiência militar em Portugal. E Martim Afonso de Souza, ao vir para a América, vai iniciar o cultivo de cana-de-açúcar. Vai iniciar a economia açucareira aqui na América. Porque, veja bem, a colonização precisava estar calcada na economia, ou seja, no capitalismo comercial, no chamado mercantilismo. Precisava gerar riquezas, gerar lucratividade para a coroa portuguesa. E o produto escolhido para dar início a esse processo não foi à toa. Não foi à toa a escolha desse produto, o açúcar. Porque, afinal de contas, este era um produto com uma grande aceitação no mercado europeu. Era um produto que poderia proporcionar grande lucratividade para a coroa portuguesa. Os portugueses já possuíam uma certa experiência no cultivo de cana-de-açúcar nas suas ilhas atlânticas. Tinha também a parceria com banqueiros e comerciantes holandeses que iriam financiar essa produção. E tinha também condições geográficas muito favoráveis aqui no Brasil. O solo fértil do tipo massapê, além do clima tropical. Então pronto, caiu a sopa no mel, meu amiguinho. Condições extremamente favoráveis que vão propiciar a implantação da economia açucareira. Martim Afonso de Souza dá início à colonização efetiva do Brasil. Muito bem, vamos agora conferir uma questão para a gente ir fixando tudo aquilo que a gente estuda na aula de hoje. Todos os assuntos que a gente vai debater ao longo dessa aula, sempre eu trago uma questão para você consolidar a sua aprendizagem. Vamos nessa! Primeira questão, observe que eu sempre trago questões padrão ESA, que é para potencializar o seu aprendizado. Vamos lá! O início da colonização portuguesa no Brasil foi assinalada pela
Qual que é o fator que marca o início da colonização efetiva do Brasil? Você sabe muito bem, é o envio da expedição de Martim Afonso de Souza em 1530. 1530, envio da expedição chefiada pelo nobre e militar português Martim Afonso de Souza. Temos aqui a alternativa A, divisão do Brasil em 2 estados. Veja, o Brasil até foi dividido em 2 estados, mas isso aconteceu lá por volta de 1572, após a morte do terceiro governador-geral do Brasil, que foi Mendes Sá. Dividiu-se o Brasil em 2 estados, um ao norte e outro ao sul. O estado ao norte com capital em Salvador e o estado ao sul com capital no Rio de Janeiro. Mas isso é depois, viu, pessoal? Isso acontece posteriormente. O que marca o início da colonização portuguesa no Brasil, gente, é a data de 1530, como a gente já falou nessa aula. E você tá ligado, você tá acompanhando o raciocínio. Você é aluno aqui no Mestres da História, você tem preparação focada, você tá ligado no lance e não vai perder nada. 1530 é o envio da expedição de Martim Afonso de Souza, você já sabe, você já tá careca de saber. Vamos acompanhar então a alternativa B. Fundação da cidade de Salvador. Veja, Salvador foi fundada em 1549. Quem fundou Salvador foi o primeiro governador-geral da América Portuguesa, Tomé de Souza, que foi enviado pelo rei de Portugal. Mas não é o início da colonização. O início da colonização ocorre 19 anos antes. É 1530. Excluímos também a letra B. Então a gente vai para a letra C. Criação do governo geral. A criação do governo geral é o regimento de 1548. O primeiro governador-geral do Brasil, Tomé de Souza, chega a esse território um ano depois. Portanto, 18 anos após o início da colonização. Também não é. Vamos também excluindo a letra C. Chegamos à letra D. A expedição de Martim Afonso de Souza em 1530. Pronto, você já sabe muito bem que o início da colonização sistemática da América Portuguesa está diretamente relacionado com a expedição de Martim Afonso de Souza, que foi responsável pela fundação da primeira vila brasileira, a Vila de São Vicente. Pronto, alternativa correta, a letra D. Vamos assinalar aqui a alternativa D de dado. E a letra E, que diz que é a criação do sistema de capitanias hereditárias. Veja, as capitanias hereditárias foram criadas pelo rei de Portugal, Dom João III, no ano de 1534. Portanto, 4 anos após o início efetivo da colonização portuguesa no Brasil. Pronto! Vamos em frente. Agora sim a gente começa a falar sobre as capitanias hereditárias. Olha só que legal, pessoal. Então, diante de uma série de problemas que Portugal estava enfrentando, que problemas eram estes aí, professor? Calma que eu vou falar para você. Calma que eu vou dar os detalhes. Presta muita atenção. Portugal enfrentava alguns problemas do ponto de vista econômico, relacionado com o declínio do comércio oriental das especiarias. Lembra do comércio das especiarias que vinham lá das Índias? Pimenta do reino, cravo, canela, gengibre, noz moscada, cânfora, produtos de luxo como tapetes, perfumes. Todos esses produtos vinham lá das Índias e eram chamados de forma genérica de especiarias. Geravam uma grande lucratividade para Portugal. Lembra que até falei que a expedição de Vasco da Gama foi muito exitosa, gerou muita riqueza para Portugal, mas isso não durou muito tempo. Por quê? Primeiro, as viagens para o Oriente eram muito longas e muito onerosas, eram extremamente caras, muito dispendiosas. Além disso, começaram a entrar concorrentes aí nessa parada.
ingleses, holandeses, começou a aparecer então concorrência para Portugal. E aí o comércio das especiarias já não dava tanto lucro assim. Por outro lado, nós temos também as ameaças que haviam à posse portuguesa aqui na América, principalmente por parte dos franceses que já estavam atuando no contrabando. Os portugueses, na maior cara de pau, Brasil, pegou? Na cara de pau, Brasil, os franceses faziam negócio também com os indígenas na costa brasileira. Os franceses faziam ali os negócios, faziam escambo com os índios no comércio do pau-brasil também. Então aí o rei de Portugal se viu entre a cruz e a caldeirinha. Ele tinha que tomar conta do Brasil sob pena de poder perder esse território para os franceses. Aí Dom João III não teve dúvida. Resolveu então enviar a expedição de Martim Afonso de Souza, que marca o início efetivo da colonização brasileira, e depois ele vai criar o sistema das capitanias hereditárias, colocando nas mãos e nos ombros da iniciativa privada a tarefa de colonizar o Brasil. Por que o rei de Portugal fez isso? Você pode se perguntar. Porque Portugal não estava nadando em dinheiro, evidentemente, né, gente? Claro que não, Portugal estava com dificuldades econômicas. Então é por isso que o rei vai transferir a responsabilidade e o ônus da colonização das terras brasileiras para iniciativa privada, para as mãos de nobres portugueses e burocratas do Estado lusitano, a tarefa, a missão árdua, a missão cara de colonizar esse território. Então é feita uma espécie de parceria público-privada. O governo entrando com as terras, providenciando aí as capitanias, enquanto que a iniciativa privada iria entrar com os recursos financeiros. Percebeu aí essa parceria público-privada? Então era a iniciativa privada que iria fazer todo esse processo, essa roda girar. É a iniciativa privada que precisava necessariamente produzir riqueza aqui na América Portuguesa e recolher os impostos para o rei de Portugal. Era, como eu sempre digo, era uma espécie de parceria caracu. O governo português entrava com a cara e a iniciativa privada entrava com o resto, se é que você me entende. Muito bem, então o que foi o sistema de capitanias hereditárias? Consistiu basicamente na divisão do território brasileiro em grandes lotes de terra, grandes faixas de terra, que via de regra iam do litoral do Oceano Atlântico até o meridiano de Tordesilhas. E para cada uma dessas faixas de terra, chamadas de capitanias hereditárias, era nomeado um representante da pequena nobreza de Portugal, com a incumbência de administrar esse território e, principalmente, gerar lucratividade. Então, o sistema de capitanias hereditárias, implantado no ano de 1534 pelo rei português Dom João III, visava promover uma organização político-administrativa da América Portuguesa nesse território do Brasil. Então, pegava o território que cabia a Portugal de acordo com o Tratado de Tordesilhas e se estabelecia aqui uma divisão territorial, extensas faixas de terra, e para essas faixas de terra nomeava-se os chamados capitães donatários. Portugal adotou essa forma de organização político-administrativa também porque já havia implantado esse sistema em suas posses atlânticas. Lá na ilha dos Açores, os portugueses já haviam implantado
o sistema de capitanias. E lá deu certo, senhoras e senhores. Lá nos Açores foi uma experiência exitosa. Por que não, então, na América Portuguesa? Por que não no Brasil? Será que dá certo? Vamos tentar. Portugal, então, tenta esse tiro no escuro. Já havia uma experiência no sistema das capitanias hereditárias. E diante da escassez de recursos financeiros por parte da coroa portuguesa, então vamos de capitania aí, vamos implantar as capitanias. E as capitanias, via de regra, enfrentam uma série de dificuldades. Uma série de dificuldades são enfrentadas pelos donatários. Vamos listar aqui algumas das principais adversidades, alguns dos principais problemas que os donatários enfrentam nesse processo. Eles têm que enfrentar ataques dos índios e também de piratas e corsários. Eles têm escassez de recursos, tem grandes distâncias separando uma capitania da outra, não há uma relação, um intercâmbio de experiências entre essas capitanias para facilitar a colonização. Não há um órgão que coordene o trabalho desses donatários. Não há também um auxílio financeiro por parte da coroa portuguesa. Você está lembrado que eu até brinquei com aquela parceria Caracu? Pois é, os donatários tinham que investir seus próprios recursos financeiros na tarefa da colonização, porque a coroa portuguesa não dava um vintém furado. Então aí fica difícil realmente. E alguns donatários também não fizeram muito esforço para fazer prosperar esse território. Teve inclusive donatário que nem apareceu por aqui, pessoal. Aí fica difícil. O donatário da capitania de Ilhéus nem compareceu, nem colocou o time em campo para iniciar esse jogo, pessoal. Perdeu por WO, aí fica difícil. Então, diante de todo esse contexto adverso, adivinham, senhores, apenas 2 capitanias conseguiram prosperidade econômica, que foram as capitanias de Pernambuco e São Vicente. Pernambuco, capitania comandada por Duarte Coelho, também um nobre, um militar com experiência. E a capitania de São Vicente, justamente administrada por Martim Afonso de Souza, o cara que deu início à colonização do Brasil. Beleza? Quantas capitanias eram, professor? Eram 14 capitanias. 14 capitanias distribuídas em 15 lotes de terra que foram entregues a 12 donatários portugueses. Dessas 14 capitanias, apenas 2 conseguiram resultados significativos. Muito bem. Vamos então agora fixar o que a gente estudou fazendo uma questão padrão ESA. Muito bem. O sistema de capitanias hereditárias não foi um fracasso total. Olha comigo aqui o enunciado da questão. O enunciado afirma que o sistema das vitalícias... O que é a vitalícia, professor? São as capitanias hereditárias, tá bom? Podem ser chamadas de donatárias ou vitalícias. O sistema das capitanias hereditárias, a bem da verdade, não foi um fracasso total, pois pelo menos 2 capitanias conseguiram prosperar. Acompanha comigo aqui na nossa tela o mapa representando as capitanias hereditárias e seus donatários. Então nós tivemos aí 2 capitanias que conseguiram prosperidade. Vou até marcar aqui no mapa. A capitania comandada por Duarte Coelho, aqui ó, mais a porção ao norte, e a capitania comandada por Martim Afonso de Souza. Ele tinha 2 capitanias, hein? Ele tinha a capitania, na verdade tinha o mesmo nome a capitania, mas
era primeiro e segundo lote. É o segundo lote que conseguiu prosperidade. São duas capitanias prósperas nos primeiros anos da implantação desse sistema. A capitania de São Vicente, mais ao sul, e a capitania de Pernambuco ou Nova Lusitânia, mais ao norte. Então, onde é que está a alternativa correta que assinala as prósperas capitanias aí nos primeiros anos de implantação desse sistema? Está na letra B, pessoal. Está aqui, ó. Pernambuco e São Vicente são as duas capitanias prósperas. Muito bem. Olha só, trataremos agora dos resultados obtidos pelas capitanias. O rei de Portugal, então, resolveu criar o sistema das capitanias lá em 1534, dividindo o território brasileiro em extensas faixas de terra. As capitanias, a bem da verdade, contribuíram para a consolidação da posse territorial. Então a gente pode até discutir alguns aspectos que são importantes. Do ponto de vista político, nós podemos até dizer que, de certa maneira, as capitanias não foram tão fracassadas assim. Uma vez que, pelo menos, olha só, pelo menos as capitanias lançaram as bases da colonização da América Portuguesa. Garantiram, pelo menos, a consolidação da posse territorial. Assegurou a fundação das primeiras vilas estabelecidas pelos portugueses aqui no Brasil. Vila de São Vicente, Vila de Olinda, só para citar algumas. Então, do ponto de vista político, elas garantem, pelo menos, o lançamento das bases de uma colonização mais segura da América Portuguesa. Vai favorecer, de certa forma, um pouco mais a defesa do território colonial, porque visava a ocupação por parte dos portugueses desse território. E nós tivemos a habilidade administrativa de duas capitanias. Duas vão ser a exceção. Do ponto de vista econômico, agora sim a gente está falando do ponto de vista econômico. Vamos falar de dinheiro, vamos falar de money. Pessoal, do ponto de vista econômico, só duas tiveram habilidade e prosperidade. Pernambuco e São Vicente. As outras capitanias, por uma série de fatores, por uma série de razões, por uma série de dificuldades, não conseguiram ser exitosas. Deram com os burros na água. E aqui não é nenhuma piada pejorativa de português, pelo amor de Deus. Até porque eu também sou descendente de português. Então é o seguinte, pessoal, só duas capitanias prosperaram. Quais são elas, prof? Então aqui, ó, a capitania do Duarte Coelho, Nova Lusitânia, Pernambuco, e a capitania do Martim Afonso, São Vicente. Essas duas aí, ó, beleza, prosperaram, conseguiram ter lucratividade ali nos 20 primeiros anos de implantação desse sistema. Aí você me pergunta, por que Pernambuco e São Vicente conseguiram essa habilidade econômica toda? Qual é a diferença, qual é o segredo do sucesso, a fórmula do sucesso dessas duas capitanias? E é muito simples. Essas duas capitanias prosperaram em razão do cultivo de cana-de-açúcar. A economia açucareira foi fundamental para a prosperidade econômica dessas duas regiões, essas duas capitanias brasileiras. Tudo bem, pessoal? Facinho, não é? Sei que você está acompanhando tudinho da nossa aula. Então vamos que vamos para mais uma questão da ESA. Olha como a ESA gosta de cobrar questões relacionadas com a estrutura político-administrativa da América Portuguesa. Ah, então quer dizer que esse assunto cai muito na prova da ESA, professor? Não, não cai, despenca. Aparece sempre. E se aparecer,
você vai matar com toda certeza, porque você está se preparando aqui no Mestres da História. Está preparando focado, está concentrado, está estudando para valer. Dentre as 15 capitanias hereditárias fundadas no Brasil a partir de 1530, somente 2 progrediram até 1550. Observe que no enunciado fala de 15 capitanias. Alguns historiadores falam em 15 capitanias, outros falam em 14 capitanias com 15 lotes de terra. Beleza? Ficou claro? Compreendeu? 20 primeiros anos da colonização, apenas 2 capitanias conseguiram resultados significativos. Quais são elas? Você já sabe. Tá careca de saber. Essa é fácil, professor. Aí dá milho para bode, professor. Muito simples. Essa aí é na manteiga, na maciota. Resposta correta, as 2 capitanias prósperas até 1550. Letra A. Pernambuco e São Vicente. Essa aí não tem como errar, fala a verdade. Essa aí, tranquilidade, né, pessoal? Essa aqui, ó, tá show de bola, não tem como errar mais. Bom, vamos falar agora sobre os capitães donatários. Tem até um capitão donatário aqui na tela. Esse aqui é o Vasco Fernandes Coutinho. Vasco Fernandes Coutinho era olha o Vasco aí, pessoal, mas não é o Vasco da Gama, não, é outro Vasco. É o Vasco Coutinho, também foi donatário. Quem que eram os capitães donatários? Os capitães donatários eram representantes da burocracia portuguesa ou eram representantes da nobreza daquele país, chamados de fidalgos. Fidalgos são nobres, tudo bem? Então, representantes da burocracia ou da pequena nobreza de Portugal recebiam do rei a carta de doação. O que era a carta de doação aí? Diz aí, professor. Gente, a carta de doação era o documento no qual o rei de Portugal concedia uma concessão para a ocupação e exploração econômica da capitania. Perceba que em nenhum momento o rei está dando aquela terra de mão beijada. Presta bem atenção. A terra continuava a pertencer ao Estado português, que poderia inclusive cassar essa concessão se o donatário não cumprisse uma série de regras que faziam parte do regimento, que faziam parte das ordenações pelas quais os donatários deveriam seguir fielmente. Deveriam seguir de forma fidedigna. Beleza? Percebeu então? A carta de doação era um documento no qual o rei de Portugal então fazia uma concessão da terra, pessoal. É uma concessão desse território. É uma concessão determinada para quem? Para os donatários. Os capitães donatários. É uma capitania hereditária porque essa concessão poderia ser passada do pai para o filho. Por isso também eram chamadas de vitalícias. Vai percebendo aí o contexto. E havia outro documento também muito importante. Olha o documento aqui. É o foral. O foral era o documento que estabelecia os direitos e os deveres dos capitães donatários. Então vamos colocar aqui, ó. Foral estabelecia os direitos e os deveres dos donatários. Muito bem. E entre esses direitos e deveres estavam, olha só, direito de estabelecer a justiça na capitania, direito de escravizar os indígenas, para usá-los como mão de obra escrava, mão de obra compulsória, direito de distribuir cartas de sesmarias, que seriam entregues a colonos que tivessem rendimentos necessários para a ocupação e exploração econômica desses territórios, dessas terras. Então, sesmarias eram lotes de terras, eram verdadeiros latifúndios que eram entregues para
colonos portugueses, colonos endinheirados de Portugal, então que recebiam esse incentivo para virem para a América e produzirem, por exemplo, cana-de-açúcar. Ganhavam essas sesmarias para estabelecerem os seus engenhos. As sesmarias são a origem histórica dos latifúndios no Brasil. Perceba, doação de sesmarias. Muito bem. Entre os deveres dos donatários estavam os de recolher os impostos devidos à coroa portuguesa, fundar vilas, estabelecer núcleos de povoamento português aqui na América e também defender o território contra ameaças, tanto ameaças internas, representadas pelos índios hostis ao avanço da colonização, quanto ameaças externas, representadas pelos piratas e corsários estrangeiros. Beleza? Então, olha só, aqui ó, trago para você uma imagem para ilustrar a nossa aula, o estabelecimento de uma vila colonial. Ali ao fundo tem uma igreja, que é importante ressaltar que a Igreja Católica era uma parceira muito próxima da coroa portuguesa, o estabelecimento do Senado da Câmara, que é a Câmara Municipal, e aqui está o Pelourinho, na praça central da vila. O Pelourinho é o símbolo do poder político, o estabelecimento ali da posse portuguesa desse território. Bacana? Muito bem, vamos em frente agora, que a gente já viu algumas das funções dos capitães donatários. Vimos aí sobre a carta de doação e o foral. Agora, não é mesmo, meu amigo Vasco? A gente vai falar de uma questão da ESA sobre esse assunto. Em 1534, a coroa portuguesa estabeleceu o regime de capitanias hereditárias no Brasil colônia. Entre as funções dos donatários, queremos saber as funções dos donatários. Quais são elas? Vamos citar algumas delas. Alternativa A, nomeação de funcionários e representação diplomática. Não, pessoal, olha só. Nomeação de funcionários e representação diplomática são funções restritas da coroa portuguesa. Vou colocar aqui, ó, coroa. Função da coroa, nomeação de funcionários públicos, no caso aqui a representação diplomática, tudo isso aqui incumbência da coroa portuguesa. Então a gente já excluiu a letra A. Letra B, a erradicação de epidemias e o estímulo ao crescimento demográfico. Não, também não são funções dos donatários. Muito pelo contrário, cara pálida. Porque olha só, erradicação de epidemias, gente, acompanha comigo. Os portugueses, os europeus em geral, ao virem para o Novo Mundo, trazem uma série de doenças, como por exemplo, a varíola, o sarampo, coqueluche, a gripe, doenças que não existiam aqui no Novo Mundo. Doenças que causaram uma sensível baixa demográfica entre as populações nativas. Só para ilustrar o que eu estou falando aqui, pessoal, no século XVI, cerca de 30 mil indígenas morreram por conta da varíola, que foi trazida pelos europeus, trazida pelo português. Então a letra B também fora de cogitação. Letra C, a interação com os povos nativos e a representação. A repressão, vamos lá, repressão, professor. A interação com os povos nativos e a repressão ao trabalho escravo? Não, gente, um dos direitos dos donatários era o de escravizar os indígenas,
quem primeiro foi usado como mão de obra escrava no Brasil foram os índios. A princípio, os índios são usados como mão de obra escrava. Você se lembra que a gente falou na aula anterior sobre o período pré-colonial? Tá lembrado? Tá lembrado? Se não lembra, eu vou refrescar a sua memória. Lá no período pré-colonial, quando da extração do pau-brasil, os indígenas eram parceiros dos portugueses. Por quê? Porque havia uma relação de trabalho livre. Os indígenas cortavam a madeira, carregavam as toras, empilhavam nas feitorias, que eram aqueles grandes armazéns junto ao litoral. Posteriormente, carregavam essa madeira nos navios que as levavam para a Europa. Mas era um trabalho que os índios recebiam por aquela produção. Recebiam quinquilharias, bugigangas, mas recebiam. Recebiam espelhos, miçangas, machado de ferro, facão. Então, de certa forma, era uma relação de trabalho, chamado escambo. Perfeito? Agora, quando os portugueses resolveram então fincar definitivamente as bases da colonização, iniciaram o cultivo de cana-de-açúcar, eles precisavam de mão de obra, e é um trabalho sistemático, é um trabalho extenuante, é um trabalho árduo, que precisava de um grande contingente de mão de obra. Então, a princípio, eles vão usar os indígenas. Os indígenas são usados nesses trabalhos extremamente penosos. Perfeito? Posteriormente é que é introduzido a mão de obra escrava africana. E por que razão? Porque o tráfico negreiro, uma importante fonte de recursos para a coroa portuguesa, era muito mais lucrativo do que a utilização da escravidão indígena. Tudo bem? Acompanha sempre esses detalhes, pessoal. Então, quando ele fala que os donatários deveriam reprimir o trabalho escravo, errado. Os donatários utilizaram indígenas como mão de obra escrava. Também está errada a letra C. Então, vamos para a letra D, ora bolas. A organização de entradas e bandeiras e o extermínio dos indígenas. Gente, olha só. A organização das bandeiras se deu basicamente num período conhecido como União Ibérica. E a gente vai estudar aqui no canal Mestres da História com detalhes, com riqueza de detalhes, com requintes muito grandes. União Ibérica, período de 1580 a 1640. É nessa época que há o desenvolvimento das bandeiras, aquelas expedições particulares vindas da Vila de São Paulo, vindas da Capitania de São Vicente, que adentravam os sertões brasileiros. Sertanismo de contrato, bandeira de apresamento indígena e bandeiras de prospecção. A gente vai tratar isso quando estudar a aula específica sobre expansão territorial da América Portuguesa. Fica calmo, take it easy, man. Fica bem tranquilo que a gente vai trabalhar isso mais pra frente. Por enquanto ainda não. Então, excluímos também mais uma alternativa, letra D. Então agora ficou fácil. Por exclusão já encontramos a alternativa correta, que é evidentemente a letra E, de Edenilson, este locutor que vos fala. Muito prazer. Olha só, gente. Fundação de vilas e cidades coloniais, além da cobrança de impostos. Essas eram funções, eram incumbências dos donatários. Vamos agora falar da Nova Lusitânia. Professor, o que vem a ser essa tal de Nova Lusitânia? A Nova Lusitânia, amiguinhos, é a capitania de Pernambuco. Vou até anotar aqui, olha só. Pernambuco. Pernambuco. Muito bem. Pronto. Capitania de Pernambuco. Capitania de Pernambuco que tinha como donatário este cidadão aqui, ó. Deixa eu fazer a seta corretamente.
Este cidadão aqui chamado Duarte Coelho era o donatário da capitania de Pernambuco, também chamada de Nova Lusitânia. Duarte Coelho, que também era um militar, era um nobre português com experiência de guerras, né? De atividades militares, veio aqui para o Brasil, estabeleceu a capitania de Pernambuco, é uma das únicas capitanias prósperas aqui no sistema das donatárias brasileiras, que através da iniciativa privada, através de uma atuação empreendedora, não que ele não enfrentou, não que ele não tenha enfrentado contratempos, porque não tem isso, né, pessoal? Não tem isso. O único lugar que o sucesso vem antes do trabalho é só no dicionário, já diria o poeta, não é isso? Então, claro que Duarte Coelho enfrentou uma série de problemas, né? Conflito com os índios, enfrentou também a insubordinação dos degredados, que eram mandados de só gente boa, só carne de pescoço que vinha para cá para ajudar na colonização. Então teve alguns contratempos aí com os degredados, alguns conflitos com os índios, então o cara teve que enfrentar algumas adversidades, mas mesmo assim conseguiu bons resultados, principalmente do ponto de vista econômico, através do cultivo de cana-de-açúcar. Então vamos puxar uma seta aqui e escrever aqui a importância fundamental da economia açucareira para a prosperidade da capitania de Pernambuco. Olha só, Pernambuco prosperou por conta da lucratividade proporcionada pelo açúcar. Ponto importante aí, pessoal, utilização de mão de obra escrava. Mão de obra escrava. Escravidão inicialmente dos indígenas e depois escravidão de africanos. Esse cara aqui, ó, Duarte Coelho, chegou inclusive a enviar um pedido formal ao rei de Portugal para que ele importasse 120 escravos da Guiné. Olha só, o cara estava preocupado com a questão da mão de obra e queria explorar os escravos africanos, os africanos escravizados. Muito bem, então vamos lá. Questão da ESA, para a gente fixar o conteúdo, fixar o conhecimento, nunca mais esquecer. A capitania que mais prosperou devido à aplicação de recursos holandeses. Olha lá, fica esperto aqui, ó, palavrinha-chave. Recursos e outra palavrinha, holandeses. Opa! Capitania que mais prosperou devido à aplicação de recursos holandeses na produção açucareira. Foi a de, olha só, é a capitania que tem uma grande participação, financiamento holandês. Lembra dos holandeses? Os comerciantes flamengos e batavos? Pois é, essa galera aí participava no financiamento da produção, participavam também no transporte, refino e distribuição do açúcar na Europa. Então os holandeses eram uma parceria muito importante para os portugueses. Os holandeses que entravam com a grana, com o capital, os banqueiros lá de Amsterdã, os caras botavam a grana nesse processo, porque você sabe muito bem, a constituição de um engenho não era nada barato. Para com isso. Precisava de grana para comprar, instalar o engenho, para comprar caldeira, para comprar os escravos, para manter o engenho funcionando. Então esse financiamento vinha diretamente dos Países Baixos. E no caso aí, o principal centro de produção de açúcar do Brasil colônia, indubitavelmente você tem que saber. Qual é o principal centro de produção de açúcar no Brasil colônia, que no século XVII se tornou mais importante do mundo?
mais importante do mundo, the best in the world. Cara, foi Pernambuco, principal centro produtor de cana-de-açúcar, muito em razão dos recursos holandeses investidos nessa produção. Muito bem, vamos continuar aqui. Os donatários, como você sabe, os donatários tinham direitos e tinham deveres também. Entre os direitos dos donatários estava a doação das sesmarias, as sesmarias que eram aqueles lotes de terra entregues a colonos portugueses que tivessem condições de explorá-los economicamente. Os donatários também estavam autorizados a aplicar a justiça, escravizar os indígenas também, pessoal. Entre os deveres dos donatários estavam o de fundar vilas, também defender o território e cumprir o estanco. A coroa portuguesa tinha direito, por exemplo, 100% no comércio do pau-brasil. A coroa portuguesa tinha um monopólio, poderia até ceder esse monopólio para grupos particulares, mas o estanco era português. Muito bem. Questãozinha fundamental para a gente entender esse processo. Entre os direitos dos donatários das capitanias hereditárias, destacam-se 3 seguintes. Então vamos lá, vamos encontrar a alternativa que apresenta três direitos donatários. Tem que ter 3. Se tiver menos que 3, está errado. Vamos lá. Fundar vilas, correto. Conceder sesmarias, correto. Escravizar índios, também correto. Então, já de primeira, encontramos a alternativa correta, letra A. Essa é a alternativa correta. Vamos em frente, então, pessoal. Agora a gente fala sobre a administração colonial. A gente fala do sistema das capitanias hereditárias e depois a gente dá uma comentada aí, manda uma letra sobre o governo geral que foi implantado posteriormente. As capitanias hereditárias, implantadas em 1534, colocavam a tarefa da colonização nas mãos da iniciativa privada. Enfrentaram uma série de dificuldades que a gente já citou, por isso só 2 prosperaram, Pernambuco e São Vicente. Por conta disso, o rei de Portugal resolveu em 1548 criar o sistema dos governos gerais para promover uma centralização administrativa e também auxiliar o trabalho dos donatários. Questãozinha na tela. Questão essa. O relativo insucesso do sistema de capitanias hereditárias no Brasil pode ser explicado. Vamos lá. Alternativa A, pela falta de interesse dos donatários, já que nenhum deles veio ao Brasil? Errada, né, pessoal? Claro, nenhum dos donatários compareceu, todo mundo aí perdeu por WO, todo mundo acabou sacaneando o rei de Portugal? Não, né, pessoal? Só um que não apareceu, o de Ilhéus. A maioria veio, tentou, enfrentou dificuldades e não conseguiu prosperidade. Letra B. Pela falta de um representante do governo português na colônia, a fim de solucionar problemas surgidos nas capitanias e lhes prestar assistência. Aí beleza. Esse é um fator preponderante da falência da maioria das capitanias, do insucesso pelo menos, do insucesso econômico da maioria das capitanias, a falta de um agente do governo que pudesse resolver os problemas que surgissem aí. Então a alternativa B de bocejo é a alternativa correta. Letra C, inexistência de uma infraestrutura agrícola, porque o único produto explorado ainda era o pau-brasil. Não, havia uma infraestrutura agrícola calcada na monocultura, na escravidão e no latifúndio, e era a monocultura de cana-de-açúcar. Letra D. Pela inexistência de colonização, pois nenhum núcleo de povoamento surgiu esse período. Surgiram vários. Eu cito para você
a vila fundada por Martim Afonso de Souza, São Vicente, e a vila fundada por Duarte Coelho, Pernambuco. Muito bem, agora a gente fala desse carinha aqui, ó, que foi o responsável pela primeira capitania hereditária. Esta capitania que foi concedida em 1504 pelo rei Dom Manuel I, Dom Manuel o Venturoso de Portugal, o rei de Portugal da época da chegada dos portugueses ao Brasil. Dom Manuel fez uma concessão da capitania de São João, a ilha de São João, no ano de 1504. Essa concessão foi entregue a este camarada aqui, ó, este barbudinho elegante aqui, ó. Quem é ele? Fernão de Noronha, um cristão novo, ou seja, um judeu convertido ao cristianismo, que comandava um consórcio econômico que conseguiu uma concessão para a exploração de pau-brasil na ilha São João, que atualmente é conhecida como Ilha de Fernando de Noronha. Muito bem, agora a questão aí. O regime de capitanias hereditárias a ser introduzido no Brasil não constituía novidade em Portugal, pois em 1504 Dom Manuel I havia criado a capitania hereditária da ilha de São João, depois denominada, fácil, né, gente? Fernando de Noronha, porque o Fernão de Noronha era o cristão novo responsável pela exploração de pau-brasil na ilha São João, que hoje chama Fernando de Noronha. Agora a gente fala sobre as sesmarias. Sesmarias que eram propriedades privadas de terras que eram doadas pelo donatário para colonos portugueses, é como um incentivo para a vinda e para a ocupação, o povoamento branco dessas terras, que deveriam ser ocupadas e exploradas em, no máximo, 5 anos, sob pena de perdê-las. As sesmarias que eram entregues para esses colonos afortunados portugueses é a origem histórica dos latifúndios no Brasil. Nosso país, que tem um problema de concentração fundiária até os dias atuais, tem essa origem histórica lá no regime das sesmarias, que vigorou ao longo de todo o período colonial brasileiro até 1850, pessoal, no Império. O segundo reinado, lá no reinado de Dom Pedro II, quando foi implantada a Lei de Terras. Questãozinha número 8. As sesmarias eram lotes de terra. Letra A. Arrendadas por senhores de engenho? Não, essas terras não eram arrendadas. Essas terras eram doadas para os senhores de engenho. Letra B. Que o governo português tomou dos indígenas? Não, afinal de contas o governo português tomou tudo, não é? Tomou essa toda, né, dos índios. O território todo foi tomado, foi expropriado dos índios. Letra C. Doados aos colonos para iniciarem uma atividade econômica? Perfeito! Perfeito, letra C correta. Reservados pelos donatários para a criação de gado? Não, a criação de gado se desenvolveu ao longo do século XVII na região do Sertão, no Vale do Rio São Francisco. Então, a correta está aqui na letra C. Agora a gente fala de alguns fatores do fracasso das capitanias. Alguns fatores que fizeram a maioria dos donatários ficarem assim, olha, o cara todo arrependido, pensando onde é que eu fui amarrar o meu burro, hein? Que presepada, cilada, Bino, essas capitanias não vão para frente. Alguns dos fatores do fracasso, ou pelo menos do insucesso das capitanias, a gente pode citar a falta de recursos financeiros e também de interesse dos donatários, as grandes distâncias separando as capitanias, a falta de apoio
financeiro e político da metrópole, a hostilidade dos indígenas, também o ataque de piratas e corsários. Questãozinha essa. A prosperidade das capitanias de São Vicente e Pernambuco foi devida principalmente qual que é a atividade econômica que foi fundamental para o desenvolvimento dessas duas capitanias. Fácil, na lata você pode citar aí, ó. Economia açucareira. Cana-de-açúcar, a alternativa correta, letra C. E agora a gente fala do couto e do omísio, que são, é um direito, não é? É um dos direitos dos donatários, direito do couto e omísio, que era justamente o recebimento e a proteção. Então, couto, recebimento, omísio, proteção de criminosos vindos de outras capitanias. Ó, tinha isso também, pessoal, pouca gente sabe. Direito do couto, de receber criminosos de outras capitanias, direito do omísio, que era o de proteger esses criminosos, desde que eles trabalhassem para a colonização naquela capitania. Então tá lá a questão, pessoal. O direito de couto e omísio existente no período das capitanias hereditárias permitia aos donatários, a alternativa correta está aqui na letra D, receber e proteger em sua capitania criminosos vindos de outras capitanias. É isso aí, galera. Vou deixando um super abraço, um salve para toda a galera que chegou até aqui. Vocês são guerreiros, vocês são heróis da resistência, vocês vão passar com certeza no exame de admissão, exame intelectual de admissão aí do concurso da ESA. Porque você sabe, né? Sem luta não há glória na vitória. Pessoal, não se esqueça de curtir esse vídeo, isso aqui é muito importante, pessoal, dá trabalho para fazer e dedicação e disposição desse professor que está aqui para ajudar na sua aprendizagem, ajudar nos seus estudos. Então, se você gostou desse vídeo, dá uma clicada aí no joinha, porque isso fortalece o rolê, ajuda demais na divulgação desse vídeo. Se inscreva no nosso canal, espalha para geral aí, pessoal, para os seus amigos aí, para os seus vizinhos, para a galera que também vai fazer o concurso da ESA, para ter uma excelente oportunidade de estudo aqui no canal Mestres da História, em parceria com o LAC Concursos. Um grande abraço a todos e até a próxima. Valeu! Clique like.